uma crise ética e uma crise de valores. Quem concorda comigo? Amém. E nós temos que pedir a Deus, sim, fé. Senhor, me dê fé para prosseguir firme, para eu poder estar sempre constante. Mas às vezes nós temos tido mais dificuldade de lidar com as situações do dia a dia, porque nos tem faltado sabedoria. Diga sabedoria. Olha para você ver. Quem concorda comigo que os problemas e dificuldades hoje no mundo são muitos? Levanta a mão. Quem concorda? São muitos. Agora, como os problemas surgem? Será que esses problemas eles surgem do nada? É uma pergunta muito interessante, muito reflexiva. Eu estava pesquisando sobre isso e tem um instituto chamado Destiny. Ele pertence ao pastor Tiago Brunet. É um pastor que eu recomendo a todos aqui buscar, verem vídeos, os livros dele são muito bons. E o que esse instituto fez? Ele constatou, preste muita atenção nisso, ele constatou que 80% dos problemas, dos nossos problemas, eles fizeram lá pesquisas para chegar nesse número, e eles constataram que 86% dos problemas do nosso dia a dia são provenientes de cunho emocional e financeiro. Vou repetir: 86% dos nossos problemas eles nascem ou crescem ou são gerados a partir das nossas emoções ou através das finanças. 86%. E só 14% são aqueles problemas que nós podemos dizer que são acidentes de percurso. Você não estava esperando. Por exemplo, um acidente que veio e te machucou, você não estava esperando. Ou uma doença. São coisas que acontecem, que fogem e muito ao nosso poder. Agora, como que esses 86% que são relacionados às minhas emoções e às minhas finanças têm me influenciado? Eu quero falar mais hoje sobre a questão emocional, sobre a inteligência emocional. Muitos deles, Raíssa, são originados da nossa infância, como traumas, síndromes e complexos. Traumas, síndromes e complexos. Eu vou te dar aqui 2 exemplos de traumas meus que eu já tive. O primeiro deles, eu me lembro bem quando eu era bem menino, minha mãe me levou no salão de beleza para cortar o cabelo. E eu acho que foi 2 vezes, a Márcia está rindo dentro. Regina, eu fui no salão cortar o cabelo, só que o meu cabelo era muito bom, né? Você sabe como é que é, né? Eu tenho que passar nos alisantes para ele dar um jeito, porque ele era muito rebelde. E o cabeleireiro disse assim: gente, mas esse menino é branco e tem cabelo ruim. Falava desse jeito e aquilo ali me traumatizou profundamente. Gente, eu não ia em salão de beleza cortar o cabelo de jeito nenhum, né, Márcia? A Márcia sofreu para cortar meu cabelo durante anos. Anos, você está rindo, né? Você tem cabelo bom. Mas você sabe o que é? Você está precisando cortar o cabelo, mas você não consegue entrar dentro dessa face. As pessoas vão ver, que as pessoas vão dizer o que vai acontecer. Eu falo assim: não, Márcia, a minha tia Márcia é cabeleireira profissional. Eu indico todas as irmãs da igreja, eu posso fazer com ela, que ela tem anos de experiência em feminino, masculino, né, Guilherme? A Márcia sofreu com os nossos primos lá, era muito primo, ela cortava, era de graça ainda, glória. Mas eu não tinha coragem de entrar no salão de beleza por causa de uma situação que ocorreu lá atrás. Eu fui vencer isso, gente, ano passado, quando meu pai abriu o salão lá, eu fui lá cortar com ele, depois eu cortei o menino lá perto de casa e hoje eu já corto no salão normal. Eu venci esse trauma. Outro trauma que eu tinha, esse ainda eu não venci, mas não interfere em nada na minha vida. Eu não como arroz doce. Quem não gosta de arroz doce, amigo? Não é? Os mandos aí, ó. Quem gosta?
Gente, eu não consigo, eu vejo arroz doce assim, meu Deus, porque o Confrade, que é uma escola que tem aqui, gente, é uma escola abençoada. Deus abençoe o Confrade. O pastor Luan estuda lá, né, irmão? Na época de infância, adolescência, eu lembro que eu comi um arroz doce lá que me trouxe um trauma gigantesco. Hoje eu não consigo provar mais arroz doce na vida. E eu também concordo, né, pastorzão? É estranho, arroz é para comer com sal, né? Você faz com doce. Mas amém. Entendeu como que o trauma ele impede você de fazer uma coisa que para muitos é normal? Entrar no salão de beleza para. Homem fala salão de beleza? Não, é só salão. Barbearia do machão. Barbearia. Todo mundo entra na tranquilidade, mas eu tinha aquela dificuldade, aquela trava que me impedia. Mas era uma coisa natural. Hoje já vencida. A questão da alimentação é uma coisa normal. Mas e quando esse trauma impede você de ter uma vida saudável? Com as pessoas, com as finanças, com o seu chefe. Irmãos, isso é a coisa mais natural que tem, por incrível que pareça. As pessoas têm sofrido em prisões emocionais. As pessoas têm sofrido com complexos de inferioridade e superioridade. Tem pessoas que têm hábito de se comparar com os outros. Sempre acha que os outros são melhores do que ele mesmo ou ela mesma. Excessiva preocupação com a opinião dos outros. Se a pessoa dizer assim, não, esse sapato seu, a pessoa já desaba, já perde o equilíbrio. Tem pessoas que têm mania de apontar defeito em outras pessoas para se sentir bem, para se proteger. Eu olho o cabelo da Letícia, meu cabelo não está muito legal, assim, seu cabelo não está tão legal, né, amiga? Você não gravou falando na amiga, não. Hipersensibilidade a críticas, o vitimismo, o perfeccionismo, o sentimento de incapacidade, aquele sentimento que nós também podemos chamar de crenças limitantes. Eu não consigo isso não é para mim, eu não posso. Tem também a busca pelo isolamento. Na área financeira tem a compulsão por comprar. Eu preciso comprar. Se eu não comprar, eu não me sinto bem. E dificuldades em permanecer no emprego, dificuldades em terminar o que começou, dificuldades em começar uma coisa e terminar. Às vezes nós falamos assim, a pessoa é muito burra, a pessoa lá é muito mole, mas às vezes a gente não sabe que tem um trauma escondido ali dentro daquela pessoa, que ela não consegue vencer todos esses obstáculos aqui e mais obstáculos. 4 perguntas. Você já perdeu amizades e relacionamentos por falta de maturidade? Responda se quiser. Você já perdeu amizades e relacionamentos por falta de maturidade? Você conhece alguém que já perdeu relacionamentos, amizades por falta de maturidade? Quem conhece? Vamos falar quem conhece. Eu conheço. Você conhece pessoas que perderam o emprego ou um bom negócio por falta de paciência? Quem conhece? Perderam o emprego ou um bom negócio por falta de paciência. Você conhece alguém que já se enrolou financeiramente porque não teve autocontrole? Eu conheço pessoas que já se enrolaram financeiramente por falta de um controle, de autocontrole. E a última pergunta, você já teve dificuldade, ou você conhece alguém que tem dificuldade em se relacionar por falta de sabedoria? Sim. Pessoas por qualquer motivo, ela já fica com raiva, ela já não considera tanta pessoa e já começa a isolar a pessoa. Esses problemas aqui, eles alcançam os cristãos? Quem concorda? Problema cristão passa por problema financeiro? Passa.
Cristão passa por problema emocional? Passa. Mas nós não temos fé? Quem tem fé aqui? Dá um glória a Deus aí. Nós temos fé. Nós cremos, nós não vemos, mas nós cremos. Mas então, como tudo isso alcança a gente? Por que eu tenho tanto problema em me relacionar com as pessoas? Se eu tiver ali o Jô e a Daiane, eles cochichar, eu penso que está falando de mim. Se eu achar que a pessoa passou e não me cumprimentou, eu falo assim: o Wesley não me cumprimentou, ele tem alguma coisa contra mim. Quando você tem maturidade, você fala assim: o Wesley não me cumprimentou, ele não me viu, eu sou tão bonito que ele ficou com vergonha de me cumprimentar. Entendeu? É diferente. Mas quando você tem uma hipersensibilidade, uma pessoa não te cumprimenta e você já, olha lá, gente, isso tem. Você pode não conhecer, mas tem pessoas que por poucas coisas saem da igreja, não quer mais participar de um grupo, de uma banda, do ministério de louvor, de dança. Não tem, Rogério? Várias pessoas, porque não tem o controle emocional, a inteligência emocional. A fé, ela é o sobrenatural, é o que vai trazer aquilo que eu não vejo, que eu não alcanço, é o transcendental, é o invisível. E eu quero ler o texto aqui. Não sei se tem irmão pensando assim, nós nem leu a Bíblia. Gênesis 12, olha que interessante. Gênesis capítulo 12. Abra comigo aí se você quiser. Se você quiser acompanhar no telão também. Letícia, coloca NTLH. Nós vamos ver a relação entre fé e sabedoria em dois exemplos. Eu estou lendo a versão Nova Tradução em Linguagem de hoje. Está escrito assim: certo dia o Senhor Deus disse a Abrão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes, da casa do seu pai, e vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Os seus descendentes vão formar uma grande nação, eu o abençoarei, o seu nome será famoso, você será uma bênção para todos. Abençoarei os que o abençoarem, amaldiçoarei os que o amaldiçoarem, e por meio de você eu abençoarei todos os povos do mundo. Abraão tinha 75 anos quando partiu de Arã, como o Senhor havia ordenado. Aquela última frase ali, vamos todo mundo ler, ó. Depois do ordenado, e Ló foi com ele. E Ló foi com ele. Marcos, como assim? Nessa passagem há uma relação entre fé e sabedoria. No versículo 1, o Senhor Deus aparece a Abrão e diz: saia da sua terra, do meio dos seus parentes. Agora no versículo 4, finalzinho do versículo 4, o que ele fala? E Ló foi com ele. Versículo 5: Abraão levou a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, filho do seu irmão, e todas as riquezas de escravos que haviam conseguido em Arã, quando chegaram a Canaã. Então, como a gente entende essa passagem? O Senhor Deus aparece a Abraão e diz: Abraão, que era Abrão, saia do meio da tua terra, da tua parentela, e vai para uma terra que eu vou te mostrar. Abraão obedece ou não? Sim. Quem concorda que Abraão obedece? Obedece. Mas ele obedece ela em 100%? Sim ou não? Porque ele levou Ló junto com ele. A ordem de Deus era precisa: Abraão, saia do meio da sua terra, do meio dos seus parentes. Em outra linguagem, sai do meio desse povo, vai embora. Você, a sua esposa, e pega os seus bens e vai embora. Mas ele leva Ló. Abraão teve fé, ele é o pai da fé. Ele foi, ele obedeceu. Mas onde entra a sabedoria aqui? Foi pela, talvez, me entenda bem, uma falta de sabedoria que
que ele leva Ló junto com ele. E ao ele levar Ló junto com ele, aquilo lhe trouxe alguns problemas que não aconteceria se ele não tivesse levado. Qual era o nome do rapaz bonito? Ló. Eu listei aqui alguns problemas que aconteceu. Por que ele levou Ló? O primeiro deles, Gênesis capítulo 13, versículo 8. Os seus pastores brigaram, teve uma desavença entre eles. Abraão diz assim: Ló, olha aí, para a direita ou para a esquerda, escolhe para onde você vai. Se você escolher para cá, eu vou para lá. Se você escolher para lá, eu vou para cá. Aí Ló olhou os campos bonitos lá e falou: eu quero vir para cá. Abraão, vai com Deus. Deu um beijo, né? Vai com Deus. O primeiro problema, seus pastores brigaram. O segundo problema, Abraão precisou enfrentar reis para salvar a vida de Ló. Abraão precisou entrar numa briga que não era dele para poder salvar Ló. Ló estava em Gomorra, vieram outros reis que ali estavam em guerra, 5 reis contra 4. Está lá em Gênesis capítulo 13, versículo 14, se não me engano. E Abraão precisou enfrentar outros reis para salvar Ló. Nós, quando estamos em um relacionamento que não é da vontade de Deus, se nós estamos sem sabedoria, nós também entramos em briga que não era para nós termos entrado. Aí a nossa força tem sido gasta em coisas que Deus olhou e falou: olha, se ele tivesse me obedecido em 100% desde o início, ele não estava passando por isso. Outra coisa, Abraão precisou clamar a Deus para que não destruísse a cidade em que Ló estava. Abraão clamou a Deus para que pudesse salvar o povo daquela cidade juntamente com Ló. E por fim, através de um incesto entre Ló e as suas 2 filhas, nasceram ali então 2 nações, os Moabitas e os Amonitas. E esses 2 foram grandes pedras no sapato do povo de Israel. Você pode dizer misericórdia? Por causa de uma falha em não cumprir 100% do que Deus tinha ordenado, nasceram 2 povos ali que trouxeram muitos problemas para o povo de Deus. E por causa de falta de sabedoria nossa, nós criamos problemas que talvez lá na frente vão nos dar muita dor de cabeça, por falta de sabedoria. Mas eu tenho fé, mas falta sabedoria. Falta sabedoria. Nós às vezes, eu quero que vocês me entendam bem, nós temos muita fé. Eu quero dar um exemplo aqui com a minha esposa. Eu trato ela muito mal no coração. Eu trato ela muito mal. Eu sou igual, eles falam que antigamente o príncipe vinha de cavalo branco e depois ele transformava o cavalo. Eu trato ela muito mal e estou sempre orando a Deus para que Deus abençoe o nosso casamento. Mas e o tratamento do dia a dia? E a minha responsabilidade em trazer flores para minha esposa, em abençoá-la, em honrá-la? Isso vale também para as esposas. O dia a dia é importante, o relacionamento é importante. E mais um exemplo, esse a gente não vai ler, depois a gente ganhar tempo. Quando o Faraó teve o sonho das 7 espigas ressequidas, devorando 7 espigas bonitas, e assim também das vacas, e não tinha ninguém para poder revelar o que aquele sonho queria dizer. Quem que ele chama? José. Diga José. José vem. Faraó diz assim: conta o sonho para José. Eu sonhei isso e isso. Qual a revelação? José faz 2 coisas. A primeira coisa que ele faz
é dar a interpretação do sonho. Ele dá a interpretação do sonho, Jô, mas logo em seguida ele dá conselhos a Faraó. Faraó não tinha pedido conselhos para nada, mas ele viu ali uma oportunidade. Assim que ele falou, vai vir 7 anos de fome, mas antes vai ter 7 anos de muita bonança. Faraó, pega uma pessoa preparada, instruída, para poder cuidar de tudo, para poder pegar as sobras desses anos de fartura, para que nos 7 anos de fome nós tenhamos alimento. Faraó olhou para ele e disse: esse homem é muito sábio. Quem há aqui que tenha o Espírito de Deus como esse homem? Ele usou o sobrenatural. Por ele próprio, sem o dom de Deus, jamais ele conseguiria discernir aquele sonho. Mas foi pelo dia a dia dele na casa de Potifar e na prisão que ele aprendeu a cuidar, tanto na bonança quanto na falta. Então ele tinha fé. Se naquele momento ele dissesse assim: Faraó, a interpretação é essa, mas aqui, vamos ter fé aí que não vai faltar nada, vamos ficar aqui firme na fé. Faraó ia falar para ele assim: mas e o pão? Como você vai fazer? Precisa ter essa relação entre a fé e a sabedoria. Diga comigo assim: eu preciso aprender a ter mais fé e ter mais sabedoria. Mais sabedoria. Beleza, nós já vimos aqui que é importante, né, Letícia, a relação da sabedoria e da fé. Mas como nós vamos solucionar isso? Como eu posso ter mais sabedoria? Como eu posso ter mais fé? O primeiro passo para termos inteligência emocional e inteligência financeira é saber onde nós estamos. Isso é muito importante, gente. Nós precisamos saber onde nós estamos e onde nós iremos ou queremos chegar. Tem um conto, se eu não me engano, Alice, do País das Maravilhas, tem um gato, não é, Penela? É interessante que chega um momento que a Alice, ela chega e o gato pergunta ela assim: para onde você está indo? E ela responde assim: eu não sei. E o gato disse: então qualquer caminho serve. Se você não sabe onde você está e para onde você está indo, ou quer ir, ou quer chegar, qualquer caminho vai servir. Por isso aqui vai um conselho: busque esse direcionamento de Deus, para que você saiba exatamente onde você quer chegar. Quem aqui pega o Uber de vez em quando no aplicativo? Você precisa colocar 2 informações lá. Quais são? O destino e forma de pagamento também, né? Então, 3. Você precisa falar: vou pagar sim, onde eu quero ir e onde eu estou. E aqui hoje, poucas palavras, não dá para falar muita coisa, mas eu quero falar sobre uma coisa que vai ser muito relevante para você, é muito relevante para mim. Após eu ter aprendido isso, tem me ajudado muito no quesito emocional, que é descobrir o meu temperamento. Diga temperamento. Irmãos, quando você descobre mais sobre isso, você tem mais luz. Como as pessoas agiram e por que elas agiram
de certas formas. Tem um método que estuda temperamento que é chamado SOA, escrito SOA. É uma ferramenta de autoconhecimento. Esse estudo é aplicado com várias perguntas e foi um estudo feito com várias pessoas de vários tipos para poder chegar nessas informações. E olha que interessante. Quais são os estilos de temperamento? Há outros estudos, eu estava até conversando com o pastorzão, que fala sobre alguns outros temperamentos, mas eu quero focar aqui em 4 temperamentos. Quantos temperamentos são? 4. Quais são eles então? O primeiro é o dominante, o segundo é o analítico, o terceiro é o extrovertido e o quarto, o paciente. Interessante, né, amor? O dominante, o analítico, o extrovertido e o paciente. É importante lembrar que não há um temperamento melhor do que o outro. Quanto antes nós descobrirmos o nosso temperamento, mais fácil nós vamos nos entender e entender aquelas pessoas, que estão à nossa volta. Hoje eu sei o temperamento da Letícia. Então, quando ela age de tal forma, eu falo assim: olha o temperamento aparecendo aí. Vamos lá, eu vou dar algumas informações aqui. Você preste bastante atenção. E também vale ressaltar que nós não somos 100% um tipo de temperamento. Nós podemos ter algumas qualidades do outro. Mas é importante saber que há um temperamento predominante. Entendeu, irmãos? O primeiro, o dominante. Eu vou dar algumas informações. Os dominantes têm 2 necessidades básicas. Eles precisam estar no controle, precisam estar avançando, crescendo. Por conta disso, os dominantes têm a capacidade de desenvolver habilidades incríveis, justamente para suprir suas necessidades de estar no controle e avançar. Pois não, eu quero que você preste bastante atenção, porque é muito relevante. Eu vou agradecer. Eu vou ler de novo. Os dominantes têm 2 necessidades básicas. Eles precisam estar no controle. Eles precisam estar avançando e sempre crescendo. Por conta disso, os dominantes têm capacidade de desenvolver incríveis habilidades, justamente para suprir suas necessidades de estar no controle. São extremamente competitivos. São aquelas pessoas extremamente competitivas, determinados e costumam ser visionários. Os dominantes adoram um desafio, estão sempre procurando qual a próxima grande ideia e projetos inovadores. Alguns pontos para a gente entender mais ainda sobre o dominante. E tem os pontos positivos e tem os pontos negativos. Fica entediado facilmente. Ele é direcionado pelos resultados. Ele gosta de desafios e mudanças. Ele possui alta expectativa de si mesmo e dos outros. Ele pode ser enfático e muito exigente. Ele detesta indecisões. Ele possui uma confiança muito elevada. Ele gosta de arriscar, aprecia respostas diretas, sua avaliação é baseada nas realizações. Ele é rápido e impaciente e gosta de ser reconhecido pelos resultados. Então, basicamente, nós falamos aqui de alguém de temperamento dominante. Um dominante, ele odeia indecisão. Sabe aquela pessoa, às vezes você fala assim: não, fulano é muito abafado, é muito desesperado, muito assim. Porque ele tem essa característica. Ele já pergunta, querendo que você responda de cara. Depois eu vou comentar mais sobre isso, para a gente poder falar sobre todos. O próximo, o paciente.
Olha que interessante o paciente. O paciente é aquele que tende a colocar a necessidade dos outros antes das suas próprias, às vezes até prejudicando a si mesmo. Essa personalidade tem uma incrível capacidade de ouvir aqueles que estão ao seu redor. Suas necessidades básicas são segurança e harmonia. Para suprir sua necessidade de segurança, o paciente costuma planeja muito. O paciente ama a rotina. Ele costuma tomar o mesmo café da manhã todos os dias, ou pegam sempre o mesmo caminho para o trabalho. Tudo isso são mecanismos para que ele supra a sua necessidade de segurança. No entanto, por conta da sua necessidade de harmonia, muitas vezes o paciente evita entrar em conflitos em seus relacionamentos. E alguns pontos, meu irmão, sobre o paciente. O paciente, ele tende a buscar relacionamentos profundos. Ele não gosta de mudança em cima da hora. Se for assim, nós vamos sair, nós vamos no shopping. Ah, não vamos no shopping, não, nós vamos num lugar 10 vezes melhor. Nós não gosta, eu quero ir no shopping. Ele não gosta de mudanças em cima da hora. O paciente, ele não gosta de conflitos. Aquela pessoa que paga para não entrar em conflitos, se preocupa com os outros, gosta de ouvir as pessoas, é um bom ouvinte, ele gosta de se identificar com a empresa, ele deseja paz, harmonia, busca lealdade, ele se importa com a equipe e é metódico. Mas o paciente, em contrapartida, ele tende o costume de se acomodar muito fácil. E quando eu estava estudando isso aqui, e eu li sobre o paciente, eu li assim: Marcos Aurélio da Silva Lima de Nóbrega. Marcos Aurélio. Eu falei assim, gente, por isso que eu sou essa morrinha, eu sou paciente. É um pouco indeciso, fica muito tranquilo, porque tem um temperamento de paciente. O próximo aqui, para a gente ganhar tempo, é o extrovertido. Olha o extrovertido. O extrovertido é aquele que tem as emoções à flor da pele. Suas necessidades são reconhecimento e conexão. É alguém que é sempre bem expressivo de como está se sentindo. É possível saber com clareza se o extrovertido está feliz, triste, preocupado ou de mal-estar. Esta personalidade também precisa de estímulo constante, pois fica entediado e perde interesse nas coisas com facilidade. É alguém que